Jorginho foi apresentado oficialmente ontem e deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Flamengo. Ele foi perguntado sobre qual posição ele se sente mais à vontade, primeiro ou segundo volante. No vídeo de hoje eu quero explorar um pouquinho esse tema e também quero falar sobre os encaixes do Jorginho no modelo de jogo do Felipe Luiz. E aí, vamos falar de tática? Pessoal, fique aí com a declaração do Jorginho quando ele foi perguntado sobre qual a posição que ele prefere. Confere aí. Acredito que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada e respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar, assim, o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Bom, a resposta dele foi muito boa, né? Falando sobre encaixe com o companheiro, isso é muito importante, encaixe também com o adversário. E tem também a questão do encaixe com o modelo do Felipe. Vamos explorar isso então agora, vamos para o campinho. Mas antes eu vou te pedir para você deixar o like aqui no vídeo, tá? Não esquece de deixar o like e também te peço para que você se inscreva no canal. Ah, e um recado rápido também. Curso Sistemas Táticos do LabFute, parceiro aqui do canal, o Laboratório do Futebol, a maior e melhor escola de estudo sobre futebol, de análise de desempenho no Brasil. Curso de Sistemas Táticos é muito legal. E com o cupom Falando 20, você está vendo aqui o banner aqui embaixo na tela. Com esse cupom você vai ter direito a 20% de desconto. Então, você quer aprender um pouquinho mais sobre sistemas táticos? Esse curso é muito legal. Ele te ensina várias coisas, várias nuances de cada um dos sistemas: 352, 343, 4141, 433, 4231, 442. Tem muitas informações e muitos detalhes sobre cada um dos sistemas, e entender os sistemas ajuda muito a entender sobre tática também. Então, não perde tempo, garante o seu curso de Sistemas Táticos com o cupom Falando 20. Para garantir o seu curso, você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link, você vai clicar ali e vai seguir o passo a passo. Vou deixar aqui no comentário fixado também, fechado? Bom, gente, então vamos lá, vamos para um campinho para eu poder explorar aqui, destrinchar um pouquinho esse assunto com vocês. Bom, a gente sabe muito bem que os volantes titulares do Felipe Luiz são De La Cruz e Pulgar. Não tem jogado ultimamente, o De La Cruz se lesionou, o Pulgar também, o Pulgar já voltou, o De La Cruz ainda vai voltar. Mas o Flamengo joga nesse 4-2-3-1 aí, com o De La Cruz e com o Pulgar sendo os titulares, né? Mas independente das peças, o que mais importa é que esses dois jogadores estão sempre alinhados. Os dois volantes jogam alinhados nesse 4-2-3-1/4-4-2, como você preferir aí a sua forma de interpretar nessa plataforma que o Felipe usa. Então, o mais importante, dois pivôs, dois volantes alinhados. Então, na verdade, não tem um 5 e um 8, não tem um primeiro e um segundo. A gente vai falar sobre algumas variações aqui, sobre alguns momentos em que o Jorginho pode dar alguns passos à frente ou dar alguns passos atrás. A gente vai chegar lá ainda. Mas, na verdade, não existe no modelo de jogo do Felipe um primeiro e um segundo homem, tá? Porque eles passam muito tempo alinhados. Dessa forma como vocês estão vendo aí na tela, tá? Bom, vamos seguir e vamos olhar o Flamengo começando a construir as suas jogadas, sempre com os dois volantes alinhados. Normalmente, nesse 3-2-5 aí, tá? E aí a gente vai colocar já o Jorginho aqui na tela e a gente normalmente vê o quê? Os dois zagueiros com o lateral esquerdo, normalmente Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, e dois volantes. Estou colocando aqui, obviamente, o Jorginho no campinho para projetar como é que ele vai se comportar, e estou colocando ali só a sigla de volante, porque não vai importar nesse momento tanto agora quem é o parceiro, tá? Eu coloco o Pulgar aí, vocês falam, cadê o De La Cruz? Aí eu coloco o De La Cruz e falo, tá barrando o Pulgar. Então não tô barrando ninguém. O Jorginho vai jogar eventualmente com o Pulgar, vai jogar eventualmente com o De La Cruz também. Então, nesse momento não importa tanto a peça, daqui a pouco a gente vai até falar de encaixes com parceiros também. Vamos chegar lá já também, tá? Então, Jorginho, em tese, mais à esquerda, tá? Mas também pode aparecer mais à direita aqui, dependendo do adversário, dependendo do parceiro, como bem disse o Jorginho na sua resposta. Então, a gente está vendo ele ali no duplo pivô. E aí, o Flamengo tem algumas variações, né? Normalmente, nesse 3-2-5 que a gente está vendo aqui, né? E aí, em alguns momentos, varia. Como é que varia? Tira o lateral esquerdo lá para amplitude, quando o Flamengo quer ser mais ofensivo, quando o Felipe precisa de mais gente empurrando essa última linha aqui do adversário. Coloca só os dois zagueiros para construir
e os dois volantes continuam ali. Então, aqui não mudou muita coisa para o Jorginho, não, tá? Então, nessa variação aqui, ele permanece no mesmo posicionamento. Em alguns momentos, a gente vê um dos volantes baixar pelo lado esquerdo, e aí tem dois zagueiros, um volante pelo lado esquerdo, pode ser o Jorginho aqui, e o outro volante mais adiantado. Então, ele pode compor a saída de 3, estando de um dos lados, com um zagueiro mais centralizado, o outro mais à direita, ele mais à esquerda, e depois o outro volante fazendo um único pivô. Isso aqui é uma pequena variação que a gente vê em alguns momentos. Volto a dizer, normalmente a gente vê o duplo pivô. Isso aqui é apenas uma variação. O lateral esquerdo estaria lá dando amplitude. Ele também pode ser o cara que vai ser esse único pivô, caso o outro volante venha construir com os dois zagueiros. Aqui, por exemplo, do lado direito, pode ser o Pulgar, pode ser o De La Cruz, pode ser qualquer outro volante. Ele pode ser esse único pivô numa variação do 3+2 para o 3+1, quando o Felipe espetar o lateral mais lá na amplitude e tiver um time um pouquinho mais agressivo. Outra variação, o volante fazendo a saída de 3. A gente viu o Pulgar fazer essa saída de 3 contra o Fortaleza, na vitória do Flamengo de 5-0. E aí o Jorginho pode tanto ser esse cara que vai jogar de costas nesse 3+1, como também pode ser o cara que vai estar junto dos dois zagueiros para compor a saída de 3 entre os zagueiros, e aí o companheiro do Jorginho pode estar mais avançado como esse único pivô jogando de costas. Então, em relação à construção das jogadas, basicamente é isso. Agora vamos colocar esse time em último terço, porque tem algumas variações interessantes aqui. Vamos avançar essa equipe aqui, e uma das estruturas que o Felipe usa, né? Esse 2-2-4-2. Os dois volantes continuam alinhados, os dois zagueiros um pouquinho mais recuados e os dois laterais dando amplitude, os dois laterais avançados. Ou então o ponta dando amplitude do lado esquerdo, lateral por dentro também. Mas o que importa mais aqui é que os dois volantes estariam mais alinhados, né? A gente vê isso aqui em muitos momentos na entrada em último terço do Flamengo. E aí, como é que funciona, né? Quando a bola vem para o lado esquerdo, o Jorginho estando do lado esquerdo, obviamente, né, vai se adiantar mais. O volante que está na zona da bola, o volante que está do lado da bola, vai sempre estar mais avançado. O outro volante recua para poder fazer o balanço defensivo. Então, o time todo balança, né? A gente vai ver aqui o balanço de novo, olha só. O time está estruturado assim, quando a bola está do lado esquerdo, o volante que está do lado da bola, aqui no caso seria o Jorginho, vai avançar um pouquinho mais. Então, nesse momento, ele estaria mais avançado que o seu companheiro, que o outro volante. Mas quando a bola estiver do outro lado, se estiver do lado esquerdo, ele vem fazer esse balanço, ele fica mais centralizado, e o volante que está do lado direito, que está na zona da bola, quando a bola estiver do lado direito, vai estar mais avançado. Então tem essas variações também, né? A gente sabe que o jogo é dinâmico, que as coisas acontecem em movimento o tempo inteiro, então a gente vê uma série de movimentações e essa aqui é uma delas, né? E outra estrutura que o Felipe também eventualmente vai querer usar é a estrutura do 3-1-6. Aí o Jorginho pode ser esse cara mais avançado, por exemplo, quando estiver jogando com o Pulgar. A gente pode ver os dois zagueiros com o Pulgar e o Jorginho um pouco mais avançado nesse 3-1-6 ou 3-1-4-2, como vocês preferirem. E, eventualmente, se ele estiver atuando com o De La Cruz, por exemplo, a gente vai ver, normalmente, eu imagino, tá? Ele um pouquinho mais recuado e o De La Cruz mais avançado. Então a gente pode ver esse cenário aqui também, dele estando mais próximo dos zagueiros nessa entrada em último terço, nesse 3-1-4-2 ou 3-1-6. E aí, defensivamente, né, sem a bola, quando o time estiver em bloco médio e em bloco baixo, é claro que o Jorginho vai estar aqui defendendo a frente da área, como o volante tem que estar, né? Então aqui não tem muita novidade, não tem muito mistério. E aí, será que o Felipe vai fazer algum tipo de mudança mais radical para acomodar o Jorginho, ou então para potencializar o Jorginho? Eu não acredito nisso, mas que mudança seria essa, né? Tem muito torcedor que fala muito sobre esse tripé aqui, sobre o Flamengo jogar dessa forma aqui. Então, estou colocando aqui Pulgar, De La Cruz e Jorginho, os três juntos, com o Pulgar mais recuado e o Jorginho e De La Cruz avançados. Pode ser também o Jorginho mais recuado e o Pulgar e o De La Cruz avançados, tá? Tanto faz. De qualquer forma, tem muita gente que fala sobre esse tripé, muito torcedor, o pessoal comenta aqui nos vídeos, também falam nas redes sociais, por que o Felipe não usa o tripé e tudo mais? E eu já falei aqui em outra oportunidade, em outro vídeo também, que esse modelo aqui não me parece ser um modelo que o Felipe vai usar, porque para o Felipe é muito importante o duplo pivô. É muito importante que os dois volantes estejam boa parte do tempo alinhados. Então eu não acredito nele fazendo uma mudança tão radical na sua estrutura, na forma do time jogar, para acomodar o Jorginho ou então para potencializar o Jorginho. Eu não vejo ele fazendo esse tripé aqui de meio nesse 4-3-3. O ponto central é, o Jorginho é um jogador taticamente muito inteligente, com bola, sem bola, tanto quando o time está construindo, quanto também quando o time está defendendo. E aí, para a gente falar alguns dos encaixes também aqui, que eu já falei anteriormente, mas não custa nada a gente repetir. Quando ele tiver com o Pulgar, ou eventualmente com o Gerson, não sabemos agora até quando que o Gerson estará no Flamengo, né? Mas isso é tema para um outro vídeo.
Quando ele tiver com algum jogador que não seja tão móvel, ele vai ser o cara a se mover um pouquinho mais para gerar linha de passe. Ele é um cara que se mexe muito. Quando ele tiver eventualmente com o De La Cruz, o Flamengo tiver Jorginho e De La Cruz como dupla de volante, você vai ter dois caras muito móveis que vão dar muito dinamismo, que vão gerar muita linha de passe. O Flamengo vai perder um pouquinho em força física, em altura, né? No caso do Pulgar, no caso do Gerson, são jogadores mais fortes. O Everton Araújo também, mais força física. Então, tem algumas mudanças de encaixes e aí a gente vai entender, obviamente, mais à frente, como é que o Felipe vai colocar esses caras para jogarem juntos, como é que ele vai dinamizar isso, como é que ele vai estruturar e como é que ele vai fazer esses caras se relacionarem. De qualquer forma, sim, há diferença, obviamente, para quando ele for atuar ao lado de um volante um pouco mais fixo, um atleta menos móvel, e, eventualmente, se ele for atuar com um ala, com o De La Cruz, que são atletas, assim como ele, muito móveis. Então, a dinâmica, obviamente, vai mudar dependendo do parceiro. Então, tem bastante coisa para a gente observar. Eu estou bastante ansioso para ver como é que o Jorginho vai se comportar, como é que o Felipe vai colocar o Jorginho nesse time aí. E imagino que você aí do outro lado também esteja bastante ansioso para ver esse cara em campo. Tomara que ele já possa entrar aí no Mundial atuando bem e a torcida já fique bastante satisfeita com o nível do futebol apresentado por esse grande reforço que o Flamengo está trazendo. Comenta aqui o que você acha desses encaixes aí e também de eventuais mudanças que o Felipe pode fazer. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Saudações.